Saudações pessoal, eu vou resolver aqui com vocês a 13ª questão da atividade, que foi aquela que deixou mais dúvidas. O enunciado da questão diz o seguinte, sabendo que a condicional P implicando em que é verdadeira, determinar o valor lógico das condicionais. E ele coloca as duas condicionais para a gente. Nós devemos partir do seguinte, ele especificou que P implicando em que é verdadeiro. Quando ele faz isso, ele deixa apenas para a gente 3 valores de combinações possíveis. Eu posso ter P verdadeiro e Q verdadeiro. Eu posso ter P falso e Q falso. Ou eu posso ter P falso e Q verdadeiro. A combinação P verdadeiro e Q falso, ela não pode ser aplicada, porque isso deixaria P implicando em Q com valor falso. Então a gente só tem essas 3 possibilidades de valor para trabalhar. Então o que é interessante fazer é a gente substituir essas possibilidades dentro das proposições que ele colocou para a gente e verificar quais valores que elas assumem. Então, vou dizer aqui que essa é a primeira e essa aqui seria a nossa segunda. Então, para a primeira proposição, eu vou fazer o teste de verdadeiro com verdadeiro. Como é que seria isso? Então, eu teria P é verdadeiro, então fica verdadeiro ou R. Observe que a gente tem agora uma terceira proposição sobre a qual a gente não sabe nada, mas vamos continuar. Implicando em que vai assumir verdadeiro ou R. Resolvendo isso aqui, o que é que a gente tem? Verdadeiro ou R, observe que tanto faz o valor de R, que essa disjunção aqui vai me retornar verdadeiro. Implicando em verdadeiro ou R, também vai me retornar verdadeiro. Qual o valor que eu teria para verdadeiro implicando em verdadeiro? O valor desse seria verdadeiro. Então, para o caso VV, a primeira proposição sempre vai me retornar verdadeiro. Vamos fazer agora um outro teste para falso e falso. Então, quando eu tiver falso e falso, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui, falso ou R implicando em falso ou R. Nesse caso, eu tenho que passar a considerar o valor de R porque eu tenho 2 possibilidades. Quais seriam elas? A primeira possibilidade de R ser falso e a segunda possibilidade de R ser verdadeiro. Então, como é que ficaria isso aqui? Para a primeira possibilidade de R ser falso, então eu teria falso ou falso implicando em falso ou falso. O que me entraria falso implicando em falso. Qual o resultado de falso implicando em falso? Verdadeiro. Qual a segunda possibilidade? A segunda possibilidade, então, é R ser verdadeiro. Então, eu teria falso ou verdadeiro implicando em falso ou verdadeiro. Que me entraria verdadeiro implicando em verdadeiro. E o resultado disso é verdadeiro também. Então, para falso e falso, os 2 valores possíveis também são verdadeiros. Aí, então, eu vou para a minha terceira possibilidade, que seria falso e verdadeiro. Como é que ficaria isso? Falso ou R implicando em verdadeiro ou R. Observe o seguinte, que essa primeira parte aqui, o antecedente do condicional, ele pode assumir verdadeiro ou falso, de acordo com o valor de R. Então, se R for verdadeiro, ele vai assumir o valor de verdadeiro.
Se R for falso, ele vai assumir o valor de falso. Agora, a segunda parte do condicional, independente do valor de R, ela vai ser verdadeira. Isso nos traz o quê? Que sempre verdadeiro implicando em verdadeiro ou falso implicando em verdadeiro, eu vou ter como resultado final o valor verdadeiro. Então, ó, isso aqui daria verdadeiro, isso aqui também daria verdadeiro. Então, para as três possibilidades que existem, a nossa primeira proposição sempre vai dar verdadeiro. Cabe agora eu analisar o quê? Eu analisar a segunda proposição. Para os mesmos valores que eu usei ali em cima. Então, quando for verdadeiro e verdadeiro, qual o valor da segunda proposição? Vamos testar. Então, eu teria verdadeiro e R implicando em verdadeiro e R. Para esse caso, então, eu teria duas possibilidades de acordo com o valor de R. Quais são elas? A primeira, quando R for verdadeiro. E aí eu vou ter verdadeiro e verdadeiro implicando em verdadeiro e verdadeiro. Que vai me dar verdadeiro implicando em verdadeiro. E o resultado disso é verdadeiro. Na segunda possibilidade, R é falso. Então eu vou ter verdadeiro e falso implicando em verdadeiro e falso. E aí eu vou ter falso implicando em falso. E o resultado disso é verdadeiro. Então observe que para o verdadeiro e verdadeiro, a primeira proposição dá verdadeiro. Vamos testar a segunda possibilidade, que é falso e falso. Falso e falso. Como é que ficaria então? Ficaria falso e R implicando em falso e R. Para isso aqui, eu nem preciso saber o valor de R, porque falso e qualquer coisa vai me dar falso implicando em falso, e o resultado de falso implicando em falso é igual a verdadeiro. Então, para o caso de falso e falso, a segunda proposição também vai dar verdadeiro. Vamos para o nosso último caso, falso e verdadeiro. O que é que a gente tem aqui? Falso e R implicando em verdadeiro e R. Observem o seguinte, ó, que falso e R como antecedente do condicional sempre vai dar o quê? Falso e qualquer coisa vai dar falso. E as duas possibilidades que eu tenho de verdadeiro e R é que se R for verdadeiro, vai dar verdadeiro, que se R for falso, vai dar falso. Então eu teria falso implicando em verdadeiro e falso implicando em falso. Ainda assim, para esses dois casos, nosso resultado seria o quê? Verdadeiro. Então, para todos os valores possíveis que P e Q podem assumir, as nossas duas proposições sempre darão verdadeiro. Com base nessa análise que a gente fez aqui, então eu posso afirmar que o valor lógico das condicionais será verdadeiro. Ok? Uma vez que para P e Q eu descartei, ele não pode ser, ele tem que ser diferente, né, de V e F. Certo? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estarei à disposição.